Só criança pode gostar da Olivia Rodrigo? Se você é uma mulher adulta, você não pode ter gostos, paixões, hobbies, ser fã de alguma coisa? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo e eu sei que esse vídeo vai ser diferente do que eu tô acostumada a postar aqui no YouTube pra vocês. Primeiro, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui. Então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar a finalmente conquistar a plaquinha, né, que eu tô aqui esperando bater no meu cenário, na minha vida, já faz muitos anos. Enfim, com isso dito, eu queria dar um contexto do porquê eu tô gravando esse vídeo, né? Eu ia inicialmente só conversar com as pessoas no Instagram sobre isso, nos stories. Pra quem não me segue no Instagram, inclusive é Mari S. Bianchini, igual tá aqui, o Bianchini igual tá aqui, né? Mas daí tem o S no meio. Só que eu fiquei reflexiva sobre esse assunto e achei que de repente valia a pena gravar um vídeo longo conversando com vocês sobre esse tema. Tudo começou porque eu postei um vídeo no Instagram onde eu tava no Lollapalooza assistindo a Olivia Rodrigo cantar. Fui por causa do show dela, né? Fui primeiro vê-la em Curitiba e aí depois fui pro Lolla também. E eu postei um vídeo cantando Love is Embarrassing, eu cantando no show, e coloquei de texto no vídeo. Ai, como pode uma garota de 22 anos descrever alguns dos meus sentimentos tão bem aos 28? Era uma brincadeira, obviamente. Não que não seja verdade, eu acho que aí a gente parte do princípio de que o amor é universal, né? Então você pode ter 15 anos, você pode ter 40 e ainda alguns desses sentimentos de estar apaixonada e lidar com decepções amorosas ou com enfim, sentimentos amorosos mesmo. Essa sensação, essa experiência, ela vai ser compartilhada de qualquer maneira. Óbvio, com interpretações muito diferentes, com uma maturidade diferente, porque a pessoa que tem 15 anos não tem as mesmas vivências do que uma pessoa de 40, né? Mas eu postei esse vídeo com uma brincadeira e eu recebi um comentário nesse vídeo que não me incomodou a ponto de eu ficar, nossa, super chateada, não é isso, mas que me deixou um pouco reflexiva, me deixou um pouco puta também, porque eu acho que esse comentário veio de um lugar muito ruim, mas me deixou mais reflexiva do que qualquer outra coisa, e eu achei que dentro desse tema a partir desse comentário tinha muita coisa que a gente podia conversar sobre, né? O comentário foi, inclusive tá lá ainda, eu não vou trazer print dos comentários que eu vou compartilhar aqui, das coisas que eu vou compartilhar, é só pra gente discutir mesmo, né? Um cara comentou, é porque você não amadureceu ainda, amiga, dessa mesma maneira. E aí esse comentário, que é um comentário curto, me fez pensar muitas coisas. Acho que a primeira delas, e a mais óbvia, e aí é uma reflexão que talvez não seja identificável pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, porque vem mais da minha experiência mesmo, né, como uma pessoa que cria conteúdo para a internet e que por isso tem uma imagem pública. Mas a primeira reflexão que eu fiz foi, cara, algumas pessoas acham mesmo que o que eu compartilho na internet é tudo que existe sobre mim. E não é. Eu acho que quem me acompanha mais aqui no YouTube consegue, de repente, escutar reflexões minhas um pouco mais profundas, né? Quem acompanha muitos vídeos, quem me assiste por mais minutos ou em vídeos mais complexos, né? Se você só assiste, de repente, vídeos de react ou se você só vê alguns conteúdos que eu posto nas redes sociais, talvez você não tenha uma percepção muito mais aprofundada sobre mim. Mas de qualquer maneira, eu não sei se todo mundo que me assiste ou todo mundo que acompanha pessoas na internet tem noção de que, pelo menos no meu caso, né, eu escolho muito bem o que eu vou compartilhar ou não na internet. Desde que eu comecei a levar a criação de conteúdo muito a sério, eu acho que eu tenho um senso de responsabilidade muito grande sobre o tipo de conteúdo que eu compartilho. Então, raramente vocês vão me ver postando vídeo sobre rumor, raramente vocês vão me ver postando vídeo sobre tretas. Às vezes acontece quando eu acho que tem informações suficientes pra gente analisar e refletir, mas esse não é o meu foco. E vocês nunca vão me ver postando conteúdo de fake news ou conteúdo só pra irritar, só porque eu sei que vai gerar clickbait, vai gerar engajamento. Eu tenho uma responsabilidade muito maior com o tipo de coisa que eu compartilho na internet. Inclusive, sou muito contra criadores de conteúdo que fazem tudo pelo engajamento. Eu acho que você precisa ter responsabilidade, você precisa saber o seu limite, e esse é um outro assunto para um outro contexto. Mas, acima disso também, eu escolhi qual era a minha parte, a parte de mim que eu ia compartilhar com o mundo. Então eu não compartilho muito sobre a minha vida pessoal, é raro, às vezes só, eu tô fazendo alguma viagem, eu mostro, tô indo pra algum lugar, eu mostro, mas eu não compartilho informações pessoais minhas, coisas íntimas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus amigos, eu não compartilho também pensamentos muito profundos e reflexivos sobre questões que importam. Eu não compartilho como eu lido com a minha vida financeira, como eu lido com as minhas responsabilidades. Eu escolhi que a parte da minha vida que ia ser compartilhada na internet
internet seria o meu amor pela cultura pop, que sempre existiu e que sempre vai existir. Esse é o recorte que eu compartilho, e esse recorte diz muito sobre mim. Quando eu compartilho as coisas que eu gosto, realmente é da forma mais autêntica e honesta possível, mas isso é só uma parte de quem eu sou. Então tem esse ponto, mas eu acho que, como eu disse pra vocês, esse ponto é muito... É só, tipo assim, só tem a ver comigo, né, com a experiência que eu tenho com a internet. Mas esse comentário a gente pode usar pra se aprofundar em muitas outras questões. E aí eu quero trazer um outro comentário que eu recebi no YouTube, num shorts que eu postei. Provavelmente não é de seguidor meu, tá? Esse comentário deve ter vindo de uma pessoa que recebeu o vídeo, um outro vídeo meu com os meus amigos no show da Olivia também, e fez esse comentário. Mas eu vou ler pra vocês. Eu até respondi o comentário e aí isso tem desenrolares, né? Uma pessoa comentou assim: não acham que vocês estão velhos demais para gostar da Olivia Rodrigo, não? Aí eu comentei, nossa, que comentário mais etarista, né? Respondi: a vida é curta demais pra achar que existe idade pra gostar de artista X ou artista Y. Aí a pessoa respondeu de volta: exatamente por a vida ser curta que é burrice perder tempo ouvindo uma garota que canta ruim e as letras das músicas só garotas de 16 a 19 anos se identificam. Aí eu falei novamente: mas aí quem decide com que vale a pena gastar meu próprio tempo sou eu, e não você. Você pode escolher como gastar o seu tempo ao invés de ficar perturbando os outros na internet. E aí, obviamente, se você responde a pessoa com uma tapada na cara dela, ela se ofende, né? Então a pessoa continua respondendo: assim como você escolhe usar o seu tempo pra fazer algo bobo, eu também escolhi gastar o meu comentando o que eu achei desse vídeo que apareceu pra mim. Vocês com quase 30 anos na cara em um show onde a maioria é adolescente. Isso só pode ser síndrome de Peter Pan. Enfim, e aí isso me deixou meio maluca da cabeça, porque... Gente, eu tenho 28 anos, eu faço 29 anos. Talvez esse vídeo já esteja saindo quando eu estou com 29 anos, eu faço dia 10 de abril. A Olivia tem 22, então a gente ainda tá num range de idade até bastante parecido. Não é uma diferença de uma década, de 2 décadas, né? A gente tem aí 6 anos de diferença. Mas... mesmo se a diferença fosse um pouco maior, eu acho que música é universal, música existe pra gente se identificar, independente da idade. É óbvio que você tem tendência a se identificar mais com músicas feitas por pessoas com idades mais parecidas que a sua, acho que isso é muito natural. Mas eu sou uma pessoa que ama música pop. Eu vi a carreira da Olivia Rodrigo começando. Eu comecei a acompanhar ela quando ela tava em High School Musical: The Series, que é uma série que veio ao mundo como uma referência, como uma espécie de continuação, né, um spin-off de um produto que é da minha geração especificamente, que é High School Musical. Obviamente, quando eu falo, eu me identifico com as coisas que a Olivia Rodrigo escreve, não é literal, não é que eu me identifico com tudo que ela escreve, mas eu me identifico com os conceitos de algumas músicas dela, assim. Quando ela canta I'm So Obsessed With Your Ex, eu também já estive nesse lugar, no presente ou no passado, e posso estar no futuro também. Ou Sing It Tonight, It's a Bad Idea, Right? Quem nunca na vida teve uma recaída com ex e ficou pensando, putz, isso aqui é uma ideia meio ruim, né? Mas tudo bem, às vezes é o que eu preciso. Ou quando ela canta Pretty Isn't Pretty Enough. Essa é uma música que, se você é mulher, você pode ter 15 anos ou 60, você pode se identificar, porque existe uma pressão social em cima do ser mulher e sempre tá tentando alcançar um padrão e uma expectativa física e até emocional que é inalcançável, né? Acho que a gente tá, mesmo quando a gente consegue alguma coisa, quando a gente muda alguma coisa sobre a gente, existem outros padrões e outras coisas que a gente pode criticar na gente. Então sim, tem coisas que a Olivia Rodrigo canta que eu me identifico. Tem outras coisas que ela canta que eu não necessariamente me identifico, mas eu acho que são músicas boas. Eu acho que ela faz um pop jovem e divertido e às vezes triste. E esse é o tipo de música que funciona pra mim, que eu gosto de escutar. Eu não tô aqui tentando justificar os meus gostos, tá? Isso aí é uma coisa que eu já aprendi a não fazer há muito tempo. Eu não tenho vergonha das coisas que eu gosto. Isso eu tinha, quando eu tinha 13 anos de idade, eu aprendi que tá tudo bem. Que existem outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu também. Eu tenho trocentos amigos que também gostam da Olivia Rodrigo, que têm a minha idade, que também têm pensamentos similares. Eu acho que uma das maiores conquistas da minha vida adulta foi ter encontrado o meu lugar diante das minhas amizades. Então eu sofria muito com isso na adolescência, porque eu cresci numa cidade pequena e eu sempre me sentia diferente. Mas quando eu fui pra faculdade isso melhorou um pouco. Depois que eu fiz os meus intercâmbios de trabalho pra Disney, eu conheci pessoas que têm as mesmas referências que eu, que têm os mesmos gostos que eu. Então eu tenho muito com quem compartilhar a minha paixão por cultura pop. E eu sei que muita gente não tem essa mesma sorte. E eu tento ser, pra muita gente que me segue, essa referência, né? De ter alguém pra compartilhar esses surtos, esses gostos, essas paixões, enfim. Mas o que eu tô trazendo aqui mesmo é mais uma reflexão mesmo sobre como a gente, às vezes, quer ditar o que os outros gostam, né? E isso vem de um lugar, na maioria das vezes, que tem muito a ver com machismo, né? Porque esse tipo de comentário normalmente é feito pra mulher.
existe uma tendência no nosso mundo, que é um mundo voltado pro patriarcado, pra tudo que vocês já sabem, né? De querer sempre descredibilizar as mulheres pelos gostos delas, pelas coisas que elas sentem prazer em fazer. Só que aí eu faço duas leituras, né? Esse homem que fez esse comentário tá me criticando com duas possibilidades. Ou ele tá me criticando porque ele realmente acha que eu sou infantil demais por gostar das coisas que eu gosto. Na verdade, independente, eu acho que é isso. Mas eu fico às vezes pensando que existe a possibilidade desse comentário ter vindo de um homem da comunidade LGBTQIA+, de um homem gay. E que talvez esse comentário tenha vindo no lugar de criticar a minha relação com a Taylor Swift. Porque tem muito disso também, né, de homens gays que são público-alvo de divas pop, de Madonna, a Britney, a Beyoncé, a Rihanna, enfim, Lady Gaga, vários outros nomes que fazem parte dessa geração de divas pop que eu também admiro, que eu também gosto, mas que não são as minhas divas pop com as quais eu cresci, né? Porque aí a gente já tá falando da Taylor Swift, da Miley Cyrus, da Demi Lovato, da Selena Gomez, que já são mais da minha geração, porque eu sou um pouco mais nova, eu diria, do que o público-alvo dessas divas pop maiores. Quando eu digo maiores, eu quero dizer mais velhas e também mais divas pop com cara de diva pop, né? Acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas aí existe um movimento também de homens gays e outras pessoas que são haters da Taylor Swift, de achar que se você gosta da Taylor Swift, você é muito imaturo, você é uma criança. Porque onde já se viu você não gostar de músicas dançantes, você gostar, na verdade, de ouvir músicas de amor. O que é uma loucura na minha cabeça, né? É por isso que o público da Taylor é um público muito mais feminino. Porque ela escreve músicas sobre experiências femininas para um público feminino, para outras mulheres. Tudo que é feminino, tudo que é feito pra mulher, perde o valor diante de alguns olhos masculinos. De novo, nem todo homem, tá? Tô dizendo que, se você é um homem gay e você pensa dessa forma. Não é isso. Mas existe uma parcela de homens que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e que se comportam dessa maneira, que enxergam as coisas dessa maneira. Viralizou também no Twitter esses dias, eu vou até achar aqui, será que eu consigo achar? Um tweet de alguém comentando um comentário do João. Eu acho que era pra eu ter salvado, vamos ver. Aqui. No fim, eu acho meio hipócrita os caras acharem normal tatuarem brasões de time, chorarem por jogador de futebol. E quando são os meus fãs tatuando, chorando, se expressando, aí já é demais. Então eu acho que esse é um trecho do filme do João que eu ainda não consegui ver porque eu tive que viajar a trabalho. Mas uma fã do João postou esse trecho no Twitter dela com esse quote, né, do João falando: eu acho muito, muito foda que aí se o homem tá lá surtando no estádio de futebol pelo time que ele gosta, ou fazendo tatuagem, ou sendo, né, eu tendo uma paixão enlouquecedora, tudo bem. Mas se são as minhas fãs mulheres, ou os meus fãs de forma geral, fazendo isso com a minha música, ou com outras músicas, daí já não pode. E aí alguns outros homens que também são fãs de futebol, retweetaram e falaram coisas que, na minha opinião, são muito burras. Falaram que o João tava se comparando a um time de futebol, que ele não tem essa força toda, que futebol tem a ver com tradição. E aí você perde o ponto, né? Porque o João não tá dizendo, eu sou tão grande quanto um time de futebol. O que ele tá dizendo nesse trecho, nessa fala dele, é muito normalizado homens poderem gostar das coisas que eles gostam e mulheres não. Eu vi também um outro vídeo dentro desse assunto, que eu também acho que eu salvei sim, era um vídeo de uma influenciadora, anaterra.oli. Ela gravou um vídeo entrevistando pessoas na rua, homens e mulheres. E aí a pergunta que ela faz pra essas pessoas é: você ainda tem uma brincadeira que você brincava quando criança e você ainda brinca hoje em dia? E aí quando ela pergunta pra homens, todos eles respondem que sim. Sim, eu jogava bola. Sim, eu jogava vôlei, basquete, eu coisava pipa, ou sei lá, enfim, várias coisas que se homens fazem hoje em dia, tá tudo bem eles fazerem. Se você vê um homem empinando uma pipa, tá tudo bem. Se você vê um homem jogando futebol, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas quando ela pergunta pras mulheres, as mulheres falam: não tem nenhuma brincadeira da minha infância que eu trouxe. Porque na infância eu brincava de boneca, o que também já era uma responsabilidade, cuidar de uma criança fictícia, que é algo que também é historicamente, socialmente, um trabalho da mulher, né? E aí, se você vê uma mulher de 30 anos brincando de boneca, vai ser a coisa mais estranha do mundo. E não tô nem querendo entrar no mérito de se é estranho ou não. É só pra gente entender essa diferença mesmo, de como as coisas, os gostos das mulheres são percebidos e como os gostos dos homens são percebidos, né? Isso gerou toda uma discussão no Twitter que pra mim faz muito sentido, que é justamente essa. Criticar os gostos das mulheres, dizer pra uma mulher que ela não pode escutar uma artista mais nova do que ela, vem de um lugar muito desse machismo mesmo, de você tá sempre ridicularizando, menosprezando, diminuindo as coisas femininas
femininas e o que é importante para as mulheres, enquanto nas coisas que são masculinas, importantes para os homens, a gente não faz isso, né? A gente, enquanto sociedade, as pessoas não fazem isso. Se você vê um cara gritando e torcendo pelo time de futebol dele, tá tudo bem, é normal. Mas se você vê uma mulher se emocionando com uma música de uma cantora que ela gosta, daí de repente, será que ela não tá muito infantil? Será que não tá muito criança? Será que ela não deveria estar ouvindo só pessoas com mais de 40 anos, porque ela já não tem mais idade adolescente? E outra, acho que tem uma outra coisa. Pessoas vivem vidas diferentes. Elas escolhem viver as vidas que fazem sentido pra elas. E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Uma outra discussão que surgiu no Twitter esses dias era, como mulheres, às vezes, mulheres que não querem ser mãe, acham que a vida de mulheres que são mães é a pior do mundo. E vice-versa, né? Também é uma outra escolha. Mas, no fim das contas, a conclusão que a gente chega é que as pessoas podem ser livres pra escolher com que elas querem gastar o tempo delas. E ninguém tem nada a ver com isso, né? Se a pessoa não tá cometendo um crime, ninguém tem nada a ver com isso. E eu, Mariana, escolhi viver uma vida o mais jovem possível. Porque, obviamente, se a gente analisar de uma forma psicológica, envelhecer dá medo, sim. Mas eu ainda sou jovem. E eu acho que a gente também tem, historicamente, uma ideia de que, passou dos 30 anos, você precisa parar de outras coisas que você gosta, só fazer coisas sérias, só cuidar de responsabilidades e preocupações, que daí a vida é adulta, você não pode mais gostar de coisas que você gostava com 29, 28. E isso também é um mito, né? Acho que a gente continua gostando das coisas que fazem sentido pra gente, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. E eu espero continuar pro resto da minha vida sentindo essa paixão que eu sinto por coisas da cultura pop, por coisas que conversam comigo, que mexem comigo. Eu não quero perder essa energia jovem, não importa quantos anos eu tenho, né? Eu quero ter 40 anos e ainda assim conseguir me emocionar com essas coisas. E aí teve um outro tweet que eu salvei, sim, gente, foi uma loucura, né? Esse tweet, um amigo meu retweetou, e não tem muito a ver com experiências femininas necessariamente, mas tem a ver simplesmente com o fato de, enfim, envelhecer. O tweet, que eu também não vou ficar pondo tweets aqui, é só uma conversa pra gente debater nesse vídeo. Mas o tweet era: deve ser muito triste estar envelhecendo e não conseguir gostar de mais nada que é novo, por estar preso em uma arrogância e apego à nostalgia. Eu amo que isso nunca me aconteceu e que nunca me aconteça. E é exatamente isso, eu gosto de conhecer coisas novas. Se a Olivia Rodrigo fosse uma cantora que estivesse fazendo músicas para crianças, se ela fosse a Xuxa, daí eu acho que seria bem estranho eu gostar tanto dela e escutar tantas músicas dela, porque o público-alvo seria muito diferente. Mas ela faz músicas pra mulheres jovens. Às vezes adolescentes, sim, tinham muitas crianças e adolescentes nos shows da Olivia, mas ela também tá, às vezes, falando sobre sexo, ela tá falando sobre amadurecer, sobre se relacionar com outras pessoas, sobre inseguranças, que são dilemas muito mais presentes quando você tem ali, né, no mínimo 17 anos pra cima, do que de fato quando você é uma criança. E aí, sobre ela ser uma cantora que canta mal ou que tem músicas que não são legais, isso aí é uma questão de gosto e percepção, não é como eu enxergo. Eu adoro as músicas dela. Se você não gosta, também tá tudo bem, eu jamais vou te encher o saco. Acho que esse é um grande dilema que eu tenho na minha vida. Não encher o saco das pessoas pelas coisas que elas gostam. Ainda que às vezes eu possa achar que o gosto da pessoa não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver comigo, não faz parte da minha vida. Por que vai me incomodar? Entendeu? Eu sou muito a favor da gente gostar do que faz sentido pra gente e da gente encontrar alegria nas coisas pequenas da vida. Porque a vida já é muito difícil, né? Crescer é difícil, se decepcionar com pessoas é difícil, assumir responsabilidades é difícil, sofrer por situações difíceis também é difícil. Às vezes a gente tem que lidar com doenças, com problemas financeiros, com términos, com rompimentos de relações, com problemas familiares. E eu acho que a vida por si só já traz um peso muito grande. Quanto mais a gente envelhece, mais pesada é a vida. E se a gente não é capaz de encontrar alegria em coisas mais simples, como uma música que a gente gosta, um livro que a gente lê, uma história com a qual a gente se envolve, uma série, um filme, um esporte, uma viagem, se a gente não conseguir encontrar felicidade nessas coisas, então a vida não passa de um desafio constante. Faz sentido tudo isso que eu tô dizendo pra vocês? O que vocês acham dessas coisas todas? Eu realmente acho que nunca tinha feito um vídeo aqui pro canal, ou pelo menos não há muitos anos, onde eu não tava falando de um tema específico de fatos, né? Onde eu tô simplesmente fazendo reflexões. Mas era tudo isso. Todas essas coisas passaram na minha cabeça a partir desse comentário, nesse vídeo, que foi um vídeo que eu sabia que poderia gerar alguns comentários, porque era uma brincadeira que abria espaço pra isso. Mas aí outras discussões apareceram na minha frente que se relacionaram com isso na minha cabeça. Então, eu decidi trazer pra vocês. Não sei se vocês gostaram ou não, mas quero saber o que vocês acham de tudo isso que eu falei. Espero que o vídeo não tenha ficado gigante, mas acho que era uma conversa válida pra gente ter. Vocês gostaram? Me contem as opiniões de vocês, o que vocês acham. E acho que era isso que eu tinha pra falar. Obrigada por ter me assistido, um beijo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!